A derrota do Internacional para a equipe do Belgrano pelo placar de 2-1 no retorno ao futebol trouxe ao vestiário colorado um sentimento de incerteza quanto às pretensões que o Inter deve ter no restante da temporada. Isso ficou muito claro a partir da entrevista coletiva do técnico Eduardo Cudê, que estava não muito satisfeito com o resultado, obviamente, mas deu suas explicações em relação àquilo que viu da partida. Entendeu que sim, o impacto do período parado foi determinante para que o Inter não conseguisse manter a vantagem construída pelo placar de 1-0. Ele falou também sobre as dificuldades que o time vem enfrentando do ponto de vista emocional, mas também do ponto de vista técnico e físico. Eduardo Cudê também falou a respeito de pretensões para que o time jogue melhor nas próximas partidas e com isso possa ser mais competitivo buscando os objetivos que tem pela frente. Entre os jogadores, Vitão falou sobre o seu futuro e não deu indicativos de permanência, mas também não deu indicativos de saída do Internacional. René falou sobre o lance, que culminou no gol de empate da equipe do Belgrano, onde ele errou o passe e acabou cedendo a oportunidade para o adversário. Esse é o Diário do Inter KTO desta terça-feira, 28 de maio de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo dessa terça-feira. Obviamente, o mais importante foi o jogo. O Inter voltou a atuar na Arena Barueri desta vez, depois de um mês sem partidas oficiais, voltou a jogar pela Copa Sul-Americana contra a equipe do Belgrano e saiu derrotado pelo placar de 2-1. Até saiu na frente com um gol de Borré, mas em 3 minutos acabou levando a virada e com isso terminou com as possibilidades de classificação direta para as oitavas de final da competição. Agora só a repescagem está na mira do Internacional. Eu falo tudo sobre o jogo nesse vídeo aqui, é só clicar para assistir, saber onde o Inter errou, quem jogou mal, quem jogou bem, tá tudo nesse vídeo aqui. Mas eu já quero ir para a repercussão do vestiário colorado após este confronto. E a gente começa ouvindo e falando sobre o que disse o técnico Eduardo Cudê na entrevista coletiva após o jogo. Eduardo Cudê admitiu que sim, a equipe não fez um bom segundo tempo, caiu muito de produção na segunda etapa, mas que no primeiro tempo teve um domínio onde faltou ser mais efetivo do ponto de vista de criações. E Eduardo Cudê colocou a culpa desta situação no fato dos jogadores não estarem finos do meio para frente, afinados, em uma tradução um pouco mais literal. E isso em razão do período de afastamento que os jogadores tiveram dos gramados. Um jogo sem jogar, mas 2 semanas sem treinar. Sobre a partida, Cudê lamentou o fato do Belgrano ter chutado apenas 2 bolas e as 2 bolas terem entrado. E os momentos de desconcentração do Internacional durante 3 minutos na fase final da primeira etapa. E que ali, de acordo com o próprio técnico Eduardo Cudê, o Internacional perdeu o jogo. Esse foi o entendimento do técnico colorado. Um bom primeiro tempo, onde o Inter foi melhor do que o adversário, criou chances, não esteve afinado o suficiente para conseguir converter essas chances e em 3 minutos deu as bobeiras para levar a virada. Eduardo Cudê, em todo momento, falou sobre os problemas vividos no Rio Grande do Sul e os problemas que a equipe vem enfrentando. Ele vivia dizendo, não quero que isto seja uma desculpa, isto não é desculpa, mas, por exemplo, estamos jogando fora de casa, mas os jogadores estão sem ritmo de jogo, mas a condição física ela fica prejudicada por mais que todo mundo tenha corrido no decorrer da partida. Isso não é desculpa, mas... E aí Eduardo Cudê falou sobre a preocupação que existe no ambiente colorado com o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Ele citou o fato, por exemplo, de na última segunda-feira ter existido um alerta em Porto Alegre de um ciclone. Ele citou, por exemplo, o fato de todo mundo estar a todo momento atento a respeito do nível do Guaíba, se baixou, se subiu, se as condições no CT Parque Gigante foram recuperadas, se as condições no estádio Beira-Rio foram recuperadas. Ele falou a todo momento disso como um ambiente atípico, raro, na opinião do técnico Eduardo Cudê, que faz com que seja necessária uma concentração muito além do que antigamente seria necessário para que o Inter tenha um bom desempenho. Mas, a todo momento, Cudê também deu um tom otimista para o futuro,
disse que os jogadores estão trabalhando muito bem, que não tem nada o que reclamar dos jogadores e que o ritmo de jogo vai chegar e que com isso o time vai jogar melhor. Um resumo do que tratou o técnico Eduardo Cudê nessa entrevista coletiva. O entendimento de que houve um impacto na paralisação das partidas, na paralisação do futebol para o Internacional, pela impossibilidade de jogar nos últimos dias, de que o Inter jogou bem e que vai jogar melhor. Só otimismo por parte do técnico Eduardo Cudê. Ao lado de Cudê, quem falou foi Vitão. E eu quero separar aqui uma fala específica de Vitão a respeito da sua condição atual contratual. O Vitão tem contrato até o dia 30 de junho de empréstimo com o Internacional. Mas existe no bastidor um pré-contrato acertado com o jogador e que não é divulgado pelo Internacional. Questionado sobre isso, Vitão deu uma resposta um pouco curiosa, que foi a seguinte: todo mundo sabe o quanto eu amo esse clube, o quanto tenho a vontade de permanecer. Se chegar o momento de sair, eu quero sair de porta aberta. Se tiver que ficar, fico muito feliz. Todo mundo sabe o quanto eu sou feliz aqui, o quanto eu gosto de estar aqui. Mas nem eu consigo responder sobre o futuro. Futebol é dinâmico, eu vejo as notícias e não sei exatamente o que está passando. O Vitão tem um pré-contrato assinado com o Internacional, ele vai ser jogador em definitivo do Inter, mas existe a possibilidade do Inter vender o Vitão na metade deste ano. Para o futebol espanhol, por exemplo, o Valência e o Betis já se demonstraram interessados pelo jogador. Então, a permanência dele não está garantida. E o próprio Vitão falou sobre isso, deixou bem claro, se existisse um encaminhamento maior sobre permanência, ele daria um indicativo. Não deu, o que gera um ponto de interrogação. Mas o que a gente tem de informação é que hoje, para o Vitão sair, só se ele for vendido em julho, porque um pré-contrato já existe e está assinado com o Internacional. Avançando na pauta, eu quero falar sobre René, que passou na zona mista e conversou com a imprensa. E falou, obviamente, sobre o lance do gol de empate do Belgrano, que teve a participação do René, que entregou a bola para o adversário. Explicou o René o seguinte: a gente estava no finalzinho conversando para ficar um pouco com a bola. Então a gente tinha combinado de ficar trocando passes. Acabei me desentendendo com o Fernando, achei que ele ia fazer um movimento que ele não fez. Fiz o passe naquele local, e aí o passe foi errado e deu o gol. Ficamos expostos e tomamos o segundo gol. Em 3 minutos, estragamos o bom primeiro tempo que fizemos. Foi difícil, a equipe voltou diferente para o segundo tempo. Agora é voltar com a cabeça no lugar para buscar a classificação para esta repescagem. René sempre dá a cara a tapa nesses momentos de falha. E eles têm acontecido com uma certa frequência. E dessa vez não foi diferente, o René falou a respeito do erro que cometeu no gol da equipe do Belgrano. O Borré também falou, tá? E ele falou sobre o fato de ter feito um gol e, de novo, não ter saído um resultado. O Borré tem 3 gols nos últimos 3 jogos, tá? E ele disse: está sendo difícil porque queremos fazer gols para que a equipe vença, para ter resultados. Hoje não deu. Sinto que a equipe tem uma ideia de jogo boa, mas temos que melhorar e saber que, se queremos brigar por coisas grandes, precisamos estar concentrados e por aí ajustar alguns detalhes. Foi um puxão de orelha do Borré também, de que precisa estar mais concentrado. Existe uma desconcentração do Internacional que deixou essa vitória escapar e inclusive virar uma derrota pela Copa Sul-Americana. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO. Odds dessa quarta-feira, Copa Libertadores da América, por exemplo, tem o Grêmio jogando contra a equipe do The Strongest. Odd do Grêmio 1.23, empate 6, The Strongest está pagando 14. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!